Oiê, seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje contamos Querida Tia da Valérie Perrin, uma história delicada e misteriosa sobre amor, passado e família. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer barulho externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo 22. Fita número 7. Colette. Hoje é dia 7 de janeiro de 2003. Vou falar de Blanche. Da primeira vez que a vi, aos 6 ou 7 anos, ela está sentada na cadeira da escola, no fundo. A cadeira que passou o ano vazio. É a filha de artistas circenses. Esta é a Blanche, diz a professora. E a turma, em vez de olhar para ela, olha para mim. A Jeca. Até Blaze. Colette chama alguém. Blanche, Blanche, vem cá. Escuto passos. Uma voz de mulher. Já vou, já vou. Uma voz baixa, como a da minha tia. Meu coração acelera. Parece que é um sonho. Boto para tocar de novo. E mais uma vez. Já vou, já vou. Minha tia não está gravando sozinha. Blanche. Cheguei. Estou gravando algumas coisas para Agnes. Quer falar algo? Para Agnes? Algo? Parece que o gato comeu a língua dela. Blanche. Não é perigoso? A gente já vai ter morrido quando ela escutar. Tem certeza? Tenho sim, vai, fala. Não sei o que dizer. Conta da primeira vez que você me viu. Longo silêncio. Oi, Agnes. Me chamo Blanche. Adoraria ter te conhecido. Queria mesmo ter te conhecido. Ela interrompe a gravação. Por quanto tempo? Não dá para saber. Conheci Colette no primário, na escola Pasteur, que existe até hoje. Em 1953, tenho certeza do ano, porque Nadja ainda estava viva. Ela morreu alguns dias depois, quando a gente foi para Clermont-Ferrand. Não consegui soltá-la da jaula, libertá-la. Minha leoa vinha da África. Estava velha, cansada, batida. Ela teve torção gástrica. Um sujeito desprezível a vendeu para o meu progenitor por uma mixaria. Eu paro. Silêncio ao meu redor. Que horas são? Essas fitas são viciantes. Eu me dou conta de que não penso nem em Pierre desde que comecei a escutar Colette. Então é possível parar de pensar nele. A voz de Blanche tem o mesmo tom de Colette, o mesmo jeito de pronunciar as palavras. Parece que passaram a vida toda juntas, que nem aqueles casais que acabam falando igual. Tento imaginar o rosto dela. Blanche. Não questionei nada quando te vi. Não achei estranha. Nasci no circo e cresci nos braços de Natália, a mulher barbada. Com Fabrício, um homem que media 1,2 m. Nestor, que levantava bicornas. E Vlad, enquanto ele aguentou, pois sofria de macrocefalia. Tinha uma cabeça enorme. Meu progenitor acabou largando ele na porta de um hospital. No nosso circo, tinha um bando de infelizes que não se pareciam em nada com os outros. Mas a gente se amava. O público vinha aplaudir, ver os monstros. Quanto mais apavorantes, deformados, mais as pessoas ficavam satisfeitas, mais davam dinheiro. O pobre Vlad sofreu as consequências disso. Mas monstro de verdade era meu progenitor. Ele falava só uma língua, a da violência. Com os bichos e com a gente. O estranho fazia parte do meu cotidiano. Então você, minha gatinha, quando te vi, não me impressionei em nada. Você será para sempre minha lembrança preferida da infância. Minha única lembrança da infância. Da infância que eu não tive. Comecei a trabalhar muito nova. A música vigorosa que anunciava a nossa chegada era contrária a tudo o que sentíamos. Tá, 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 tá. Luzes e acordes. Mas a realidade era terrível. Eu tremia, ficava enjoada, tinha medo desse público ávido por sensações e de sua curiosidade cruel. Gostava apenas do olhar das crianças, porque elas sonhavam comigo.
Eu era acrobata, andava na corda bamba. Venham, senhoras e senhores, venham! Gritava meu progenitor. Venham descobrir o inimaginável, o excepcional. A voz dela falha. Blanche. Vou parar por aqui. Por enquanto. Tudo bem? Falei direitinho? Interrompo a gravação. Minha gatinha. Blanche chama minha tia de minha gatinha. Alguém bate à porta. Merda. Eu me esqueci de trancar. Não estou esperando ninguém. Não quero falar com ninguém. Não me mexo. Mergulhada na penumbra. Encolhida. Agnes. Reconheço imediatamente a voz de Lies. Está aí? E a de Natalie Granger. Não me mexo. O celular vibra no meu bolso. É Lies, e eu não atendo. Depois chega uma mensagem de Natalie, que leio na hora. Não encontrei o obituário da sua tia. Eu me levanto de um pulo e corro até a porta, com medo deles terem ido embora. Eles estão ali. Os dois tomam um susto. Tudo bem? Pergunta Lies. Tudo. Eles nem se mexem. Estava dormindo? Não, estava concentrada. Tô escutando uma gravação. Os dois entram. Foi aqui que encontraram Colette? É aqui que ela morava. Cacete, murmura ele. Vai ficar muito tempo aqui? Pergunta Nathalie, horrorizada. Esse lugar me dá calafrios. Tenho 20 dias pela frente. Nathalie me encara. Vem ficar lá em casa. Não, tá tranquilo. Se começar a ficar difícil pra mim, vou pro monge. Lies observa o colchão inflável no meio da sala, as fitas e o gravador. A gente brincava com um negócio desses quando era criança. É esse negócio mesmo, minha tia guardou. Depois você ganhou aquela câmera. Você vivia filmando a gente. Guardou as gravações? Eu acho que me roubaram. Com as fitas e tudo. Demorei pra dar falta dela. Ou perdi uma mudança. Que horas são? Nathalie olha pro relógio. 6h20. Tem um suco de damasco e uns petiscos, vocês querem? Nós sentamos à mesa. Sirvo 3 copos e ponho os salgadinhos em uma saladeira. Procurei nos arquivos, mas não tem nem sinal de obituário. Nada! Diz Nathalie, pegando um punhado de salgadinho. Mas eu fui ao enterro, comenta Lies. Então fiquei sabendo, e não fui sozinho. A gente passou a manhã toda no cemitério. Devia ter umas 50 pessoas, no mínimo. Louis Bertol leu um texto. Não lembro qual. Era um texto bonito. E a gente enterrou Colette. Agora, pensando bem, foi Louis que me avisou do enterro dela. Me deu a data e a hora. E Pascal. Pascal? A florista da rua Jean Jaurès. Não sou de ler o jornal, muito menos o obituário. Você sabe como é a rádio de Guignon. Um piscar de olho, todo mundo soube que sua tia tinha morrido. Louis demorou para me avisar do falecimento por causa do fuso. Ele me contou que o velório aconteceria imediatamente, porque estávamos em pleno mês de agosto, e aquele era o único horário da funerária. Ele disse que só no tempo de eu pegar um voo até a França, Colette já estaria enterrada. Para ser sincera, foi bom até para mim. Ana ficou chateada por não viajarmos. Falei alguma coisa genérica do tipo. O importante é que ela esteja no nosso coração, nos nossos pensamentos. Fomos as duas acender a vela na St. Sebastian Church. Velas estadunidenses para minha pobre tia, morta na Borgonha. Outras pessoas logo assumiram a sapataria e ninguém questionou nada. Conta Lies. Na época, você morava fora. Te mandei mensagem e foi isso. E agora estamos cá, nessa casa, devorando petiscos. É o que sempre digo. A vida é bizarra, comenta Nathalie. Pra quem você diz isso? Pergunta Lies. Pra todo mundo, o tempo todo, sabe? Eu sou jornalista, vivo vendo coisas estranhas. Não sabia que vocês dois se conheciam, comento. Nathalie podia ser minha irmã, responde Lies. A gente se conhece desde o jardim de infância. Eu não gostava dela antes, achava metida. E eu achava Lies um Zé Droguinha. Pior que eu era mesmo. A gente se reencontrou com os 20 anos. Era uma festa bem regada. Hora certa, lugar certo. A gente começou a conversar e não parou mais. Ela gosta de mulher.
Então dá pra manter a amizade, não tem confusão. Natalie observa Elias com imenso carinho. Fui eu quem levei ele pra reabilitação, várias vezes, até dar certo. Uma hora dá certo. Ela é teimosa que nem uma mula, não me abandonou. Faz anos que me incentivo a escrever. Lies escreve incrivelmente bem, mas não confia no próprio taco. Sharp bagunçou a cabeça dele. Silêncio. Um anjo passou. Minha tia, quem sabe? Ou meu pai, ou minha mãe, ou Blanche, ou os quatro de mãos dadas. Quando é que começaram a suspeitar desse sujeito? Eu só ouvi falarem disso quando ele já tinha se mudado para o sul da França, responde Nathalie. Os boatos corriam altos. Entendi que ele foi demitido. Nenhuma vítima se pronunciou, nem prestou queixa. Não que eu saiba, pelo menos. Depois, soube que os moleques brincavam com isso. Faziam piadas, se provocavam. Você também recebeu as visitas médicas do Sharp? Eu fecho os olhos. Dá vontade de vomitar. Natalie está soltando fogo pelas ventas. A raiva deixou corada. O pescoço está vermelho como sangue. Ele treinava o time júnior, disse Lies. O lugar era ideal, mas ele não tinha nada que se meter no vestiário. E ainda por cima, o mais perturbador nessa história é que ele nem era médico. Não sei explicar, mas ele era arrogante, convencido. Ninguém teria tomado uma atitude. Era outra época, em que os diretores eram a lei. A hierarquia da usina varia também dentro do clube. Ele mandava no mundinho dele. Dirigia o departamento de informática. Tinha poder sobre o futebol e a usina. Hoje é diferente. Os engravatados e os patrões botam medo nas pessoas, bem menos nas crianças, embora isso ainda seja discutível. Sempre vão existir adultos com poder sobre os inocentes. Por quanto tempo ele trabalhou no clube? Está preparada? Faço que sim. De 1956 a 1980. 24 anos, diz Nathalie. 24 temporadas. E a maior parte com time infantil. Ele era casado? Nunca se casou. Tinha filhos? Não. Quando foi que ele morreu mesmo? Ano passado, responde Nathalie. Fui até lá para investigar. Investigar? Ninguém soube se foi acidente ou suicídio. Ele estava com uma parte do rosto lesionada, como se tivesse levado uma pancada, e precisei descobrir. Encontraram o corpo dele na praia de Cannes, 3 dias depois do desaparecimento. O médico legista não soube determinar se ele tinha caído por acidente, se tinha pulado ou se alguém o tinha atacado. Será que um barco bateu nele depois da queda? O que se sabe é que ele não morreu antes de afundar. Tinha água nos pulmões, então se afogou. Provavelmente perdeu a consciência antes de cair na água. Você descobriu mais alguma coisa lá? Nada. A polícia sabia que ele era suspeito de pedofilia? Acho que não. Fingi que era uma jornalista do interior que tinha ido lá perguntar por um antigo morador de Gunhã. Nem mencionei esse caso. Não quis chamar atenção. A polícia concluiu que ele tinha escorregado à beira-mar. No dia em que ele desapareceu, teve uma ventania violenta no Mediterrâneo. Quem sabe foi o mar que vingou as crianças, opina Lies, servindo-se de mais suco de damasco. É mesmo um horror esse negócio. Estou morrendo de fome. Vou comprar umas pizzas no José. O José ainda existe? É lógico, José é eterno. E é bom lembrar que estamos falando do pai de Jesus, brinca Lies. Falam muito da mãe, mas pouco do pai. José faz pizza na praça de L'Église há muito tempo. Muito mesmo. Parece que o conheço desde que nasci, que sempre vi a barraquinha dele no mesmo lugar, a 100 metros da antiga oficina de Colette. Parece até que o veículo dele, com fogão a lenha integrado, é tão antigo quanto a igreja romana que lhe garante uma sombra nas tardes de verão. Lies se levanta e diz: Já volto. Pega dinheiro na minha carteira, está no móvel de entrada. Não precisa, não sou pobre. Tenho dinheiro para 3 pizzas. Quais sabores? Essa pergunta me dá vontade de rir. Ele me lembra a melhor pizza que já comi na minha vida. A Marinella. Pelo menos, acho que o nome era Marinella.
Posso falar de sabor, de gosto, da sombra na área externa, com vista para o Mediterrâneo, de Pierre, que me devora com o olhar, de nós dois, apaixonados, loucos um pelo outro, da promessa de um cochilo carnal, como dizíamos, e daquela pizza fina, grande, como fazem no sul, fabulosa, que chega à mesa com uma forma enorme de inox. Voltarei para Córcega. Voltarei para Marinella. É a primeira vez em 3 anos que faço um plano. Quero aquela de tomate com queijo. Nunca lembro se é marguerita ou napolitana. Pra mim também, diz Nathalie. Tá, não vou aproveitar pra falar mal de mim pelas costas. Lies sai e fecha a porta. Vocês vieram de carro? Viemos, responde Nathalie. Não gosto de andar de moto com ele, fico com medo. Ela se levanta. Tenho que ligar pra minha namorada, avisar que vou demorar mais um pouco aqui, diz, e vai até o jardim com o celular na mão. Como não estou mais sozinha, crio coragem de entrar no cômodo da máquina de costura, onde ficam a tábua de passar e o armário em que a coleção da minha tia está guardada. A coleção de cadernos que contam a história do FC Guignon, de 1965 a 2000. Por 35 anos, ela recortou todos os artigos, então parou com isso. Por quê? O que faz alguém parar de um dia para o outro? Uma gripe que deixa a pessoa de cama? Um encontro, um novo interesse? Exaustão? Curioso vindo de uma aficionada como ela. Penso que seria bom doar essa coleção ao clube, aos torcedores que praticamente deram a vida para a história do futebol de Gunhan. Vou falar com Michel Chelsea, amigo da minha tia. É ele que mantém viva a história do clube no Facebook. Eu sigo a página dele. Vejo as fotos dos ex-jogadores, de partidas antológicas, de eventos esportivos atuais. Gosto da empolgação deles. Eu me pergunto se minha tia esperava que eu fizesse um filme sobre futebol. Devo tê-la decepcionado. Devo tê-la decepcionado profundamente. Nathalie volta. Ela vem me encontrar na sala da máquina de costura. Lies te contou do Sharp? Saco na hora a pergunta, pelo jeito como ela me olha, pelo tom de voz. Contou. A visita médica abominável que virou um pesadelo. Ele tinha 7 anos. E não foi só ele. Estou investigando na surdina. Não quero contar pra ele. Lies já falou o suficiente. Tenho encontrado gente, perguntado. Todo mundo fica constrangido. Muita gente nem sabia. Quando a gente vive o amor do esporte, nem sempre percebe as maldades que acontecem ao nosso redor. E tinha quem soubesse. Outro dia, fui comprar tinta com um amigo. Um cara legal, mais ou menos da idade de Lies. A gente foi falando da vida, e sei lá por quê, perguntei se ele jogava futebol, se lembrava de Sharp. Ele ficou lívido e falou: Era a maior sujeira. Por que diz isso? Perguntei. E aí ele contou tudo. Que Sharp nunca teria mexido com ele, que não era uma criança fácil, que Sharp escolhia os tímidos, frágeis, as vítimas ideais, e que todo dia um colega nosso, Christophe Delaunay, um cara meio delinquente, meio marginal, passa na frente da loja dele e todo dia se lembra daquele sujeito. Ele falou: Tá me entendendo, Natalie? Todo dia, quando vejo o Christopher passar aqui em frente, penso em Sharp. Tenho certeza de que aquele homem fez alguma coisa com ele. Na época, Christopher tentou me contar, choramingou. Ele tocou no meu saco. E na época não dei a mínima. A gente era imbecil, não falava dessas coisas. Numa viagem, para Manosque, com as outras crianças, para um treino de futebol. A gente devia ter uns 10 anos, e eu fui também. Quando a gente voltou, Christopher tinha mudado, e foi aí que começou a se isolar. Nunca tenho coragem de sair da loja e perguntar o que o cara fez com ele. Mas eu sei. Sinto que o machucou. Quantas pessoas passaram pelo mesmo que Delanoy? Difícil saber. Tem gente que se recusa a falar comigo. Tentei entrar em contato com um amigo de infância de Lies, mas ele se fez de desentendido. Nathalie dá uma olhada na coleção que espalhei na tábua de passar. O que é isso? Isso é a luz. A luz dos estádios de futebol que minha tia colecionou por anos. O contrário de Sharp. É a beleza do jogo, a beleza dos times, o que fazia milhares de torcedores do FC Guignon irem ao estádio para verem os jogos, o que fazia o coração deles bater mais forte por anos, o que fazia minha tia tremer quando o time marcava ou levava gol.
Não sabia que você gostava de futebol. Nem eu, escuto-me responder. Fim do capítulo 22. Início do capítulo 23. 1959. O mestre de quem ela será aprendiz se chama Montar Bayram. Ao abrir a porta da sapataria, Colette descobre um mundo diferente da fazenda e da escola. Um universo de martelos e outras ferramentas, pinças, escovas e panos, pregos e lixas. Cheiro de couro, de óleo, de cola, de cera, de metal, de graxa. Ela carrega a mala enorme e vazia. Mockhart, com seus belos olhos castanhos escuros e astutos, pergunta o que ela esconde lá dentro. Minha escova de dente, responde Colette. Só? Não tenho mais nada. Mokhtar sorri. Você é corajosa? Acho que sim, senhor, murmura ela um pouco envergonhada. Quantos anos você tem? 13. Colette nunca tinha visto tantos sapatos juntos. Ela teve sempre um par só, para o inverno e verão. Um único par que deveria durar o máximo possível. No começo, ela sobrava dentro dos sapatos, que no fim esmagavam seus pés de tão apertados. Ela prefere os tamancos dos camponeses velhos. A madeira é dura, mas no verão ela os calçava sem meia. Você é jeitosa com as mãos? Não sei, senhor, mas sei fazer parto de ovelha. Pode me chamar de Mokhtar, minha filha. Mokhtar aceitou um aprendiz a pedido da senhora Senechel. Ele não recusaria nada à marquesa, pois conserta e reforça as solas e costuras dos sapatos de toda a família dela. A condição é que Colette adquira o certificado técnico com o curso da escola Santa Cecília, situada a 3 minutos da sapataria. Uma escola particular administrada pela senhora Senechel. Mokhtar respondeu. Não tem problema, senhora Senechel. Vou ensiná-la se for séria. Se não for, não cuidarei dela. 3 refeições por dia, 1.000 francos por mês, enquanto o salário mínimo de um operário é de 13.000. Uma dependência com uma janela, uma cama, um forno, lenha, água encanada, um edredom e 2 jogos de lençol limpos. Para Colette, é um luxo sem precedentes. O banheiro fica nos fundos do quintal. Mokhtar já teve vários aprendizes, mas nunca uma menina. Ele não pode recusar a mão de obra e quer transmitir seu conhecimento. Mokhtar, Blaise e Colette param à porta do que será o quarto dela por 2 anos. Deixa a mala aqui, diz Mokhtar. Depois veremos do que você vai precisar. Aqui é a sua casa. Não vou nem entrar. É você quem vai cuidar do espaço. Tem que deixar limpo e arrumado para a pessoa que vier depois. Temos sempre que pensar em quem virá depois de nós. Onde quer que estejamos. Se o mundo todo fizer assim, tudo fica nos conformes. Ele aponta para a construção de madeira escura, a poucos metros dali. Pode ir quando quiser. Está sempre aberto. Lá dentro, dá para usar o sabonete e o tanque para lavar a roupa. Blaise põe algumas notas no bolso de Colette antes de ir embora e dá um beijo furtivo no rosto dela. Colette não sabe o que dizer, nem ousa se mexer. O dinheiro no bolso pesa que nem uma bigorna. Ela sente as lágrimas lhe invadirem os olhos, pois está de cabelo sujo, e Blaise está lindo como um dia de domingo. Seu único apoio nessa vida, a única pessoa com quem pode contar, desde que nasceu. Um único amigo é suficiente para suprir o silêncio e as ausências, começando pelos pais. A mãe não derramou nenhuma lágrima sequer quando ela foi embora com Blaise, levando uma mala, tão vazia quanto o coração da própria Georgette. A mulher apenas verificou se Colette não pegara nada de que Jean e Danielle precisariam mais do que ela, que seria abrigada e alimentada. E seus 1.000 francos vão ficar para mim. É assim com os filhos, principalmente entre a mais velha e a mãe. Alimentada e abrigada, mas precisaria trabalhar que nem adulta, além de estudar. Colette sabe que as outras meninas da idade dela brincam depois das aulas, que se encontram aos domingos para rir, dançar, sonhar. Já ela não faz nada além de trabalhar depois da escola. E se o pai não tivesse morrido, nunca teria voltado a estudar. Até domingo, murmura Blaise. Venho buscar você de bicicleta. Não preciso ficar triste, pensa Colette.
Juntei Jean e o piano. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Como você se chama, minha filha? Pergunta Mokhtar. Colette. Colette September. Ele sorri debaixo do bigode. Você tem nome de verão. Colette hesita, mas responde. Meu nome está mais para outono. Ah, não, minha filha. Setembro ainda é verão. Pega só o comecinho do outono. Mokhtar é tunisiano. Quando morava na Tunísia, na infância, procurou aprender um ofício. Foi aprendiz durante as férias. A primeira coisa de que aprendeu foi entregar sapatos nos azotes. Depois, foi subindo na vida e começou a confeccionar sapatos. Então, a fazer acabamentos. Quando Colette chega, ele já é dono da sapataria da Rua Pasteur há 20 anos. Chegou à França em 1936 com um irmão. Aos 6 anos, ficou doente e perdeu parte da perna. Como usa perna de pau, diz que tem uma pequena árvore no lugar do sapato. Ele conta para Colette que é por isso que os sapatos são sua vida. A vida dos outros, daqueles que andam com os 2 pés e não sabem a sorte que têm. Ele tem 2 pares de sapato, um de inverno e um de verão, e os pés direito ficam numa prateleira. É apaixonado por sapataria e pelo trabalho com um couro. Eu amo sapatos, diz ele a Colette. Respeito os sapatos, que levam a gente para todo lugar na vida, que carregam nossa memória. Vou te dizer a verdade, Colette. Eu sou sapateiro, e a primeira coisa que reparo em alguém é nos sapatos. Se estiverem bem cuidados, olhe para o rosto da pessoa. Se não, paro por aí. A diferença entre cuidado e conserto. É preciso cuidar antes de consertar. Que nem com seu corpo, minha filha. Não beba álcool, não fume cigarro, não fale maldades. Dá para encontrar um pouquinho de prazer em tudo. Em tudo se encontra prazer. Colette nem sempre entende o que Mokhtar fala. Quando conversa com ela, porém, o que sai da boca do homem é cheio de gentileza. E é a ela que ele se dirige, a mais ninguém. Nessas horas, Colette se sente um pouco importante, assim como se sentia com Blaise e Jean. Mokhtar não tem um sotaque nada parecido com os de Borgonha. E às vezes confunde masculino e feminino, singular e plural. O que acontece com os sapatos quando ninguém vem buscar? Eu dou para a Cruz Vermelha e um pouco para a igreja. Mas sabe, nesses tempos, não é muita gente que esquece. Seu par de sapatos, Colette, é o que você tem de mais precioso. Ela baixa os olhos e observa as botinas de couro escuro. As mesmas botinas que antes andavam só na terra batida. Agora estão limpas. Quando Colette sai da oficina, é para levar os sapatos a alguma pessoa idosa que tem dificuldade de locomoção. Aos clientes que não conheço, peço que paguem adiantado. E por acaso, eles nunca se esquecem de voltar para buscar. Tem outros clientes tão fiéis que nem dou ticket. Você vai ver. Tem vários que mandam uns filhos. Foi minha mãe que mandou. Conheço todo mundo de Gunhon, menos os racistas. Esses não deixam sapatos nas mãos de um árabe. Por quê? A gente não tem o mesmo Deus. E isso assusta. Como é seu Deus? Que nem o seu, só que não fala a mesma língua. Como o senhor sabe? Deus não fala com ninguém. Ah, filha, sim. Fala sim. Pare de escutar que Deus fala. O que você quer fazer da vida, além de consertar sapato? Quero que meu irmão seja músico, pianista. E para você, o que você quer? Que meu irmão seja músico. Deus vai te atender. Você vai ver. Ele vai te atender. Colette também faz algumas compras para Mokhtar na loja da senhora Corhout. Ela chega com uma lista, com os nomes de produtos complicados que o sapateiro listou no papel. Colas, vernizes, tintas, pregos, rebites. Sabe, durante a guerra, a gente tinha direito a um par de sapatos por ano, com um ticket de racionamento. Eu fazia solas de madeira. Os alemães confiscavam o couro. A primeira coisa é que Colère aprende é a usar a máquina de costura. Antes de trabalhar nas peças de couro, ela costura metros e metros de tecido, até fazer por reflexo o gesto de passar os dedos dos 2 lados da agulha, até conseguir pensar em outra coisa, até o ato de costurar ser como respirar. Depois, Mokhtar ensina a menina a escolher a agulha para trabalhar no couro.
a furar retalhos de couro na máquina, os pontos diferentes, cruzados, retos, pespontos, a se familiarizar com as linhas, os pregos, os fechos. Para o corte, Colette treina com pedaços de papelão. O papelão não se comporta como couro, mas o que você vai precisar aprender não é o material, e sim os gestos. A seguir as linhas, os círculos, você vai passar o dia todo olhando para o que tem na mão. Isso, exatamente. Com o couro parece que estou machucando alguém. Escuto choro na minha cabeça. Quem você escuta chorar? Os cordeiros. Eles choram quando a gente separa eles da mãe. O couro é a pele dos cordeiros. Você é meio desatinada, minha filha. O que é desatinada? São suas ideias. Quando chove, a chuva rega elas. Antes de Colette, Mokhtar nunca tinha pensado no couro como pele. Para ele, era uma ferramenta, a base do trabalho, um material curtido, de boa ou má qualidade. Ele nunca tinha pensado no ser vivo, no que ele tinha vivido, no que dele restava dentre suas mãos. Colette fala bastante da relação dela com os animais, de quando morava na fazenda. É a primeira vez que Mokhtar trabalha com uma menina, e fica impressionado. Ele a acha a coisa mais sensível, mais minuciosa, também mais curiosa. Ela faz mais perguntas. A irmã mais nova dele, Nádia, mora na Tunísia. Ele não a vê há décadas, mas eles se correspondem na língua materna. Ela se casou e teve 2 filhos, um de 16 e outro de 18 anos. E parece que o caçula lembra dele. Mokhtar está juntando dinheiro. Para poder viajar, diz ele. Não tem um dia em que não diga essa frase para Colette, enquanto guarda uma moeda ou uma cédula na caixinha de ferro. Cadê seu irmão? Aquele que veio para a França com o senhor. Ele morreu, minha filha. A família mandou o corpo de volta para a Tunísia. Ele morreu na guerra? Não, no hospital. Se perdesse meu irmão, Jean, eu ficaria mais desatinada. Ao meio-dia, Mokhtar fecha metade da vitrine, para ainda entrar luz na sapataria, e serve um almoço frio que eles comem juntos. Salada, pão, queijo, de vez em quando, uma boa porção de patê ou ovos cozidos. Cada um come no seu canto. Mokhtar liga o rádio. Às vezes solta um palavrão, ao escutar um político falar ou uma propaganda de alguma marca que fabrica sapatos em grande escala. Depois se deita no velho divã atrás do caixa e fecha os olhos por 15 minutos antes de abrir a loja de novo. Enquanto isso, Colette sai para passear. Se o tempo estiver bom, lê um pouco seu livro ou estuda. Na turma dela, só há 5 meninas. As outras 4 estudam costura. São aprendizes na fiações da região. Elas dizem que ela faz um serviço de homem, que não existem sapateiras. Existe sim. Tá no dicionário. Tudo que tá no dicionário existe, é uma prova. Com o dinheiro que ganhou de Blaze, Colette comprou 2 vestidos e 2 suéteres na feira, além de uma fita para prender o cabelo. Alguns clientes deixam para ela uma gorjeta, uns trocados. Ela guarda o dinheiro como se fosse um tesouro, na caixinha de botões que Mokhtar ofereceu. Às vezes, quando ela volta das compras, ele diz: "Fica com um troco, minha filha." Esse dinheiro é para ela, ou para Jean. Mas não é para a mãe. É tão pouco, se contar, mal dá para comprar uma limonada, mas para Colette é um verdadeiro tesouro, algo que ninguém vai roubar dela. Mesmo que sinta saudade do irmão, das histórias para dormir, do cheiro dele, da mão dele, os dias dela são muito mais brilhantes do que antes. Ela adora trabalhar e morar no centro. Gosta da presença de Mokhtar, que a chama de minha filha, e de não precisar mais acordar às 4 da manhã para o serviço. Ela sente que os dias dela ganharam cor, como as bochechas da senhora Seneschal, no meio da tarde. Fim do capítulo 23. Início do capítulo 24, 30 de outubro de 2010. Hoje, pela manhã, quando abri a porta, engoli o frio que vinha do corredor. O silêncio sepulcral no auge do inverno, naquela casa de 2 quartos sem alma. Como se tivesse desencarnado minha tia para todo sempre. Como se ela nunca tivesse pisado ali. Até que ela ressurgiu. Suas vozes nas fitas ressoando entre aquelas paredes. A coleção sobre a tábua de passar. As matérias de jornal.
recortadas à luz da cozinha, e Colette de antes, da sapataria. Lembro muito bem a tesoura, a cola, a caneta, os cadernos enormes em cima da toalha de mesa encerada, as pilhas de jornais. Eu olhava para minha tia sem vê-la de verdade. Via sua paixão pelo futebol como a obsessão de uma pessoa marginal. Uma mulher sem filhos nem marido, com um trabalho de homem. Quando eu era adolescente, achava que mulheres sem filho nem marido não eram direitas. Muito menos as que adoravam o esporte masculino. É possível ser jovem e reacionária. Estamos em 5. As vozes, as mãos agitadas, o perfume inebriante de Hervé. As lâmpadas nuas no teto, o vinho e o suco de damasco esquentam a alma. Hervé trombou um Lies na barraquinha de pizza de José. Por isso, Lies comprou uma para ele também. Aí ligou para Adele e a convidou. Ah, tá sozinha? Já de pijama? Veste um casaco. Pizza de qual sabor? A gente se encontra na casa da Agnes, na Frendins. É, a da tia. Isso. Ela pegou as chaves. Até daqui a pouco. As caixas estavam espalhadas na mesa da cozinha. Bolho apimentado nos saquinhos de plástico. E Adele, Natalie e eu engolíamos nossas fatias feito umas esfomeadas, compartilhando nossa paixão pela série Sex and the City. Natalie prefere a personagem Samantha, enquanto a favorita de Adele é Charlotte. E eu gosto das 4, mas sinceramente, Carrie Bradshaw. No cômodo ao lado, os rapazes devoram a coleção de Colette, comentando cada artigo e cada jogo, soltando um "ah, e também que incrível, sensacional, caramba, Agnes, tem que dar isso aqui pro clube." Não tem clichê maior. Meninos de um lado, meninas do outro. O azul no uniforme dos jogadores, o rosa de Carrie Bradshaw nas propagandas dos ônibus nova-iorquinos. Minha cena preferida é quando o Bic se casa com a Natasha e as 4 se encontram num café perto do cartório. A minha é do aniversário do Brad, quando a Miranda confessa pro Steve que sempre o amou. Eu adoro o casamento da Miranda. Eu lembro desse jogador, ele era o melhor. Já esse outro, nem tanto. Ele se arrastava em campo, jogava sozinho. Eu invejava mesmo, era o Aim Chavel. Que homem bonito. Além do mais, é um tremendo jogador. Que elegância. Ele ainda mora em Guignon. Esbarro com ele de vez em quando. Ele se casou com meu amor da adolescência. Solta Lies. Ao ouvir essa confissão, levantamos a cabeça em sincronia. Largamos a pizza e corremos para o cômodo ao lado. Ah, é? Quem era? Lies olha para ela e abre um sorriso. Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá? Ou você falou demais ou falou de menos. Ele baixa a cabeça. Isabelle é Morne. Confessa, já parecendo arrependido. Como é que é? Você namorou a Isabelle? Não, nunca namorei. A gente só se beijou no tacó uma vez e pronto. E foi sensacional. Sempre fui apaixonado por ela. Mas ela se casou com o Chável. Ele era mais velho que ela? Pergunta Natalie. Não. Deveriam ter mais ou menos a mesma idade. Isabelle é 10 anos mais velha que você, Lies. Comenta Adele. Não dava nem pra competir. O cara é outro nível. Eu ficava em desvantagem. Que engraçado, digo. Eu me lembro desse Chável. Será que nas fitas que Colette deixou ela fala dele? Todos me olham com a mesma expressão de curiosidade. É Hervé que se arrisca a dizer. Tem que escutar pra saber. Será que minha tia se incomodaria? É só perguntar, propõe Adele, tirando uma moeda do bolso. Se der cara, sua tia deixa. Se der coroa, não deixa. Eles me olham, esperando minha aprovação. Tá bem. Ela joga a moeda, vira no dorso da mão. Coroa. Sua tia não deixou. Depois de um silêncio, em que dá para ver a decepção estampada no rosto deles, voltamos à cozinha minúscula para acabar com a pizza e a bebida. Não vai ter medo de dormir aqui sozinha? Pergunta Natalie, preocupada. Não, se eu dormir no meu super colchão na sala. Fala sério, Agnes. Você é cheia de grana e prefere ficar aqui? Eu, no seu lugar, pagaria um hotel e ainda aproveitaria o serviço de quarto, diz Hervé. Como é que você sabe que ela é cheia de grana?
Questiona Natalie, irritada. Por causa dos filmes, retruca Hervé. Fala sério, Agnes. Seus filmes devem render uma nota. Eu poderia ficar num hotel sim, mas prefiro ficar aqui. Faz uns 8 dias que percebi que nunca prestei muita atenção em Colette. Ficando aqui, reencontro um pouco dela. Fita número 20. Colette. Aimé, meu amado Aimé. São as primeiras palavras. Escuta a hesitação, como se ela estivesse prestes a se jogar no vazio. Colette nunca mencionou nenhum amor da juventude. Na verdade, nunca mencionou amor nenhum. Meu pai nunca conheceu nenhum namorado dela, nem minha mãe. Um dia, quando perguntei ao meu pai por que ela não tinha marido nem filho, ele deu uma resposta vaga. É a vida. Colette. Bom, então... Ela derruba alguma coisa no chão e xinga que desgraça. Colette. A primeira vez que vi foi logo antes da partida Gugnon e Laurence. O Gugnon está jogando em casa. Ele está no banco, do lado de novo, o técnico. O nome dele era Nootarski, Casimir Nootarski, mas todo mundo só o chamava de novo. Você não está nem aí para os técnicos, mas tem 2 que eu adorei. Emily Daniel e Alex Dupont. Também teve o Briette, que era bom mesmo. Esse era bom, mas talvez sincero demais. Você já viu o filme Copo de TT, Agnes? Nunca falamos disso. Eu vi na TV, um domingo à noite. Foi um domingo à noite. E já vi várias outras vezes depois. Toda vez que passa eu vejo. Que filme lindo. Pauso a fita. Volto para a cozinha e começo a chorar. Deixo as lágrimas escorrerem. Assou o nariz nos guardanapos de papel, do lado das caixas de pizza vazia. Meus amigos foram todos embora. Meu coração se mudou. Só passo as férias em Paris. Meu projeto é continuar. Meu amor é inventar. Sim, mamãe, sim. Sim, mamãe, sim. Mamãe, se você visse a minha vida. Franz Gall e sua música entram na cozinha sem que tenham sido convidadas. Volto ao colchão no meio da sala. E a voz dela, de novo. Colette. Ele espera. Pela primeira vez na vida, não dou atenção ao jogo. Eu o observo. Capto todos os seus gestos. Ele se aquece na lateral do campo. Corre, pula, gira os braços. Usa um gorro. Ainda não sei quem te cacha os castanhos largos. Isso eu vou descobrir depois. Também é depois que descubro que ele tem a pele marrom clara. Daqui não vejo isso. Ele vestiu um casaco por cima do uniforme. Faz frio. Ele tem 17 anos. É janeiro de 1976. Eu tenho 30, mas sei que pareço ter mais. Os jogadores gostam de mim, porque não tenho idade, porque não tenho nada demais. Se eu fosse bonita, emperequitada, não daria certo. Eles não confiariam em mim, ou tentariam me levar para a cama. A vida é cheia dessas bobeiras. Penso na foto que Ana mandou ampliar para pendurar na parede do quarto. Colette posa entre meus pais, que acabam de se conhecer. Os 3 estão bonitos ali. Colette. Ele entra no segundo tempo, faltando 20 minutos para o fim do jogo. Após ser anunciado no alto-falante. Aimé Chauvel, camisa 11. Curioso, eu nunca tinha ouvido esse nome. De repente, não entendo o técnico. Por que deixou aquele jogador no banco por tanto tempo? Assim que Aimé entra no campo, dá pra ver que ele é diferente. Joga pelo coletivo. Está em todos os lugares. Tem agilidade, é atento. É bem grande. Ser grande pode ser complicado. O jogador tem que arrastar o corpo pesado. Mas não é o caso dele. Ele acaba dando um passe para Gabriel Dutch, que marca um gol no ângulo. A arquibancada fica chutante. É uma estreia e tanto no Gugnon. Falando com você agora, ainda consigo escutar os aplausos. Alguém bate à porta e pausa a fita muito contra gosto. Sem dúvida, um dos amigos, que deve ter esquecido alguma coisa. Mas não, é o Dr. Pieri. Disfarço a minha surpresa. Seu cabelo e sua barba embranqueceram, mas ele ainda tem o mesmo olhar iluminado, suave e confiável. Era ele quem cuidava de mim quando eu era criança. Era todo bem-humorado e musical.
Assobiava sem parar. Parecia que tinha engolido uma orquestra de passarinhos. Oi, Agnes. Me disseram que você passou hoje lá no consultório, mas é melhor conversarmos aqui, um lugar mais reservado. Além do mais, a polícia não tira os olhos da gente, diz ele com um sorriso triste. Mas, Jaques, como você sabia que eu estava aqui? Vi a luz acesa. Nos últimos meses, eu vinha visitar sua tia aqui com frequência. Fim do capítulo 24. Início do capítulo 25. 1960. Faz 12 meses que ela é aprendiz de Mokhtar. 12 meses em que todo domingo pela manhã, Blaze vem buscá-la. São 20 minutos de bicicleta até o castelo. E Colette vai sentada na garupa. A última ladeira é tão íngreme que eles fazem o trajeto a pé, com a bicicleta a tiracolo, apertando o passo. Enquanto os Seneschal estão na missa, Colette e Blaze aproveitam para entrar no castelo. Subindo as escadas, a garota escuta as notas musicais ao longe. É agradável, o caminho até encontrar Jean no piano. Empurrar a porta pesada que o separa do restante do mundo. Há 1 ano, ela acompanha o progresso do irmão. Segura o corrimão para as mãos não tremerem. Não é preciso entender de música para reconhecer o talento do menino. Assim que a vê, Jean corre para abraçá-la. Escuta, Colette. É Chopin. Noturno em bemol maior. Opus 9, número 2. Ele abre o caderno, solene. Põe a partitura à sua frente. Se concentra e começa a tocar. Passa a língua nos lábios, da esquerda para a direita, e não desvia o olhar do papel. Blaze não sabe se ele finge ler a partitura e toca de ouvido. Jean preferia continuar a reproduzir as notas, mas se quiser seguir em frente, progredir, tem que passar pelo solfejo. Como assim progredir? Eu só quero tocar. Quer tocar todo dia? Pergunta Blaze. Quero. Então lê essa partitura. Então toda noite, depois da escola, eles ensaiam. Colcheia, sustenido, compasso ternário, semicolcheia, pausa de semicolcheia, semibreve. Quando Jean desanima, cansado, Blaze explica que se trata de uma língua universal e espetacular. Como assim universal? Quer dizer que dá para tocar até na lua. Fascinada, Colette vê as mãos dos irmãos percorrerem as teclas, que os dedos tocam de leve, como gotas de chuva. A senhora Seneschal havia falado várias vezes para a mãe deles. Precisamos conversar, Georgette. Seu filho é um prodígio. A mãe entreabriu a boca, sem entender o que a marquesa dizia. Não arriscou responder o significado da palavra e se limitou a responder. Ele é mesmo um pouco agitado, vou botar ele de castigo. Então, sem qualquer sinal de zombaria, a senhora Seneschal abriu um sorriso mostrando seus belos dentes brancos, todos alinhados como as pérolas do colar. Não, Georgette. Jean tem um dom incrível para música. Ah, isso, soltou ela envergonhada, contorcendo os dedos sem saber o que dizer. Mas por quê? Questiona-se a mãe. Por que meu filho teria dom para música? Seria bruxaria, uma praga ou tinhoso? Ela tem medo das pessoas de menor condição que se destacam. São os patrões que têm direito a isso. O marquês é a marquesa, e não eles, não September. E Jean não faz outra coisa além de se destacar. Ela amaldiçoou o piano. Amaldiçoou o fato do filho entrar no castelo todo dia como se fosse a casa dele. Enquanto ela lustra os móveis e a louça, passa sabão nos azulejos, esfrega a cozinha, e ele se comporta que nem um príncipe no próprio lar. Ela queria que o filho fosse quieto, estudasse e se dedicasse a um trabalho manual, como Colette, que ficasse em seu devido lugar, na moradia destinada a eles, do outro lado daqueles muros altos. Jean precisa ir para uma escola, Georgette. Viu? A guerra teve essa vantagem. Um alemão largou o piano no castelo. Sabe como eu acredito muito em Deus, certo? Seu filho tem o dom de Deus. Eugênie de Seneschal vê o pânico na expressão de Georgette. Os olhos da mulher parecem procurarem enxergar alguma coisa apavorante sempre que o assunto vem à tona. Por isso, a marquesa não insiste. Entretanto,
não consegue abandonar Jean. Ele tem que se aperfeiçoar, sem dúvida. Começar a estudar com o professor. Mas como convencer a mãe? Como convencer seu marido, que suporta cada vez menos a presença do pequeno músico? O marido, cada vez mais triste e taciturno, furioso sempre que escuta o piano. Não vai acabar esse inferno? Reclama ele. Não posso ficar em paz sem ter que aguentar o filho dos outros. Já não basta que o meu, o único que a gente conseguiu, tem esse jeito. Enfim, você sabe, mimado demais. Blaze é só sensível. Sensível até demais. Quando ele diz isso, ela fica horrorizada. Ele é o melhor aluno da turma. Não é isso que faz um homem. Ela pensa no dia do casamento, naqueles belos olhos escuros, mergulhados nos seus. Como seu querido marido havia mudado tanto assim? E por quê? Ou será que foi ela que não prestou muita atenção em suas oscilações de humor? Jean tem que sair do castelo e encontrar um professor de música que vá prepará-lo para o Conservatório Nacional. Ela deve incentivar o talento do menino, senão seria como matar Deus. Sente que tem uma missão nas mãos. Custará dinheiro, mas ela não precisa pedir ao marido que se encarregue dos estudos de Jean. Ela tem as próprias economias. Seu cantador pode fazer uma transferência para cobrir as despesas sem que o marido saiba. Em 3 semanas, a marquesa tem um encontro marcado em Lyon com um amigo, um professor extraordinário que conheceu depois da guerra. Ela mentiu para o marquês. Disse que precisava fazer alguns exames e que Georgette e a pequena Danielle acompanhariam de trem. Ele deu de ombros. Como quiser, resmungou. Então pensou melhor. Você está doente? São dores de cabeça recorrente. O médico quer que eu consulte o neurologista, só para deixá-lo tranquilo. É essa porcaria de piano que os garotos não largam. Que nada, essa música me encanta. Se você diz. O Marquês e ela dormem separados desde o nascimento de Blaze. Às vezes, ele bate a porta dela no meio da noite, pedindo carinho com palavras inaudíveis. Então, encontra a doçura da esposa. Eles fazem amor em silêncio. E ele, tão brusco, fica mais suave. Beija a boca de Eugênie, a nuca, as coxas, voluptuosamente. Depois veste as roupas e sai do quarto sem nem olhar para trás, quase envergonhado de ter estado perto de uma mulher, mesmo que sua esposa. No domingo, depois de escutar Jean, Colette, perturbada e arrebatada pela genialidade do irmão, procura a mãe. Blaise a acompanha, deixando o menino ao piano, mal reparando na saída deles. O amigo a leva até a cozinha, onde Georgette ajuda a preparar a refeição de domingo. Colette a cumprimenta e descasca legumes. Prepara os pratos e talheres, arruma as travessas. Danielle, que tem 2 anos, não larga das pernas da mãe. Colette abre os braços para ela. Vem dar um beijo na sua irmã. A menina choraminga. Georgette sorri. Esse é teu cabelo que dá medo nela. Mãe e filha não têm assunto. Colette faz um esforço e conta do trabalho, do certificado que logo terá, mas não menciona o temor do tempo que passa. Depois do período de aprendizado, deverá sair da oficina de Mokhtar. Ir para onde? Ele não terá como cuidar dela, nem como pagar um salário, por menor que seja. Então ela fala de Jean. Se emociona, anuncia que ele tem um grande destino, que dará a volta ao mundo. Mas a mãe faz uma careta, como se a paixão e o talento do filho fossem uma doença grave. Daniel puxou o pai, tem um nariz grande e o queixo saliente. Daniel é muito diferente de Jean. Os mistérios da genética fascinam Colette. Será que algumas crianças são realmente agraciadas? Na tarde de domingo, Georgette tem folga. Depois da refeição, ela cochila com a filha, e o período em que Jean não tem direito ao piano, por proibição do marquês. Então ele escuta o rádio, maravilhado com os sons, sonatas, peças, concertos sinfônicos, ao vivo ou gravados. Ou dependendo do tempo, do frio, Blaise, Colette e ele tomam um banho no laguinho ao entardecer. Passeio, colhem flores, catam cogumelos e frutas, andam de bicicleta. É na tarde de domingo que ela pega a mão de Jean, a mão que lhe parece enfeitiçada. Quando é hora de voltar, Blaise a leva na garupa da bicicleta de volta à sapataria. Quando chove ou neva, é a marquesa que leva de carro. Antes de ir embora, um beijo na bochecha e as palavras de Jean no seu ouvido.
Acho que não amo tanto a mamãe. Isso pode me fazer mal. O amor pode ir e vir. Não se preocupe. Até domingo. Fim do capítulo 25. Início do capítulo 26. 30 de outubro de 2010. Há 3 anos, sua tia me ligou de madrugada. Ela disse: Jax, você tem que vir assinar minha certidão de óbito. Reconheci a voz dela. Não parecia estar delirando, mas soou angustiada. Fui até a rua Pasteur e ela estava esperando na calçada, na frente da loja, ao lado de Louis Vuitton. Quando distingui as duas silhuetas no escuro, para ser bem sincero, fiquei de cabelo em pé. Pareciam até 2 fantasmas. Entramos na casa sem dizer nada. Sua tia estava pálida. Eu nunca tinha visto naquele estado. Ela não quis me falar nada, mulher. Cujo óbito pude constatar no quarto que você sempre ocupou. Não sei se chamar de quarto da sobrinha é adequado. Mas bem, tinha uma mulher morta ali, na sua cama. Estava debaixo da coberta. Ataque cardíaco sem dúvida. Nenhum sinal de morte suspeita. Não havia sido causada por medicamentos e nem havia indícios de lesões. Estou acostumado, sabe? Já assinei muitas certidões de óbito e muitas liberações de enterro. E vi muita coisa duvidosa. Muito tombo de escada. Era uma mulher de uns 60 anos, da idade da sua tia, eu diria. Mas acima de tudo, acho que nunca senti tanto medo na vida. Talvez não seja medo, mas desconforto. E você me conhece. Médico do interior vê de tudo. Vive de tudo. Entra na casa de todo mundo, a qualquer hora, dia e noite. Vê peito, bunda, febre, garganta, câncer, gravidez, dor de dente, ombro deslocado, idoso, bebê. Vê gente desesperadamente sozinha, perdida, enfim. Comecei a trabalhar em 1974 com Giscard. Podia até escrever minhas memórias, mas só iam deixar todo mundo de saco cheio. E além do mais, ninguém iria acreditar. Isso tudo para dizer que o que me deixou incomodado nesse dia foi que a mulher deitada na cama era Colette. E sua sósia me encarava, de pé ao meu lado, com o olhar perdido. Tive que me sentar para não desmaiar. Eu nunca tinha passado por isso. Depois de um momento, a única coisa que consegui dizer para sua tia foi: Me explique. E ela respondeu: Não tenho o que explicar. Morri essa noite, nessa cama. Lois vai cuidar do meu enterro. Então ela se aproximou da defunta, deu um beijo carinhoso nela e murmurou: Vai ficar tudo bem, não se preocupe. Ela foi pro quarto dela e começou a fazer as malas que nem um robô. Viva, mas esvaziada de qualquer substância vital. Eu fui atrás dela. Fiquei um bom tempo observando. Colette, você entende o que está me pedindo? Ela virou para mim e me olhou em súplica. Então, pela primeira vez na vida, assinei um atestado de óbito e uma liberação do corpo para enterro, sem perguntar mais nada. De qualquer modo, e conto isso com sinceridade, nesse dia, não soube se estava assinando o atestado de óbito de Colette ou uma desconhecida. Lembro que perguntei: Você tem uma irmã gêmea? E ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. O mundo estava de ponta cabeça. Era eu o doido. Passei um ano sem novidade. Depois do enterro da Colette, a qual fui e no qual chorei, para você ter ideia do delírio, telefonei várias vezes para Luiz Bertol atrás de notícias. Ele acabou admitindo que ela continuava em Guignon, morando em um endereço novo. Achei uma loucura sem igual. Parecia uma dessas histórias de testemunhas que mudam de identidade para desaparecer porque estão marcadas para morrer. Mas era Colette September, a sapateira de Guignon, torcedora fanática. E Agnes, ela sabe que a tia tá viva? Eu perguntei a Lois. Ele me disse que ninguém nesse mundo sabia, além de nós dois. Parecia que essa desconhecida morava com Colette fazia um bom tempo. Por que você diz isso? A mulher tinha pendurado fotos nas paredes do seu quarto. Fotos de circo, retratos de pessoas estranhas, desfiguradas e de um leão. Quando sua tia pendurava fotos nas paredes, eram dos jogadores de futebol, ou de você e dos seus pais. E vi também pela porta entreaberta do seu armário roupas guardadas lá dentro, vestidos coloridos. Colette nunca usou vestidos coloridos. E outra coisa atraiu minha atenção.
Tenho certeza de que retiraram algumas fotos do quarto da mulher antes de eu chegar, para esconder de mim. Havia retângulos um pouco mais claros no papel de parede. Sua tia definitivamente levou seu mistério com ela. Por que esconder uma morte? Podemos esconder uma pessoa ameaçada, procurada. Mas por que escondê-la depois de morta? Ela já se foi e pronto. O Dr. Pierre se levanta e entra na sala, onde as fitas e o gravador repousam sobre o colchão inflável. O que é isso? Fitas que Colette gravou para mim. Ele arregala os olhos. Então abre uma espécie de porta disfarçada debaixo do móvel da televisão, tirando dali uma garrafa de uísque. Meu preferido. Ela guardava para mim, admite ele sorrindo. O doutor volta à cozinha e serve de um copo. 1 ano sem notícias, continua ele. Até que ela me ligou, certa noite, quando eu estava no consultório. Jacques, estou mal. Ela me deu o endereço daqui, lembrando que estava morta. Portanto, o endereço devia ser mantido em segredo. Eu não podia anotar, só lembrar de cor. Francamente, naquele momento achei que ela estava desdenhando de vez. Foi assim que vim parar aqui certa noite, umas 8 horas. Estava escuro. Colette estava passando por um verdadeiro martírio. Cólicas renais. Dei uma injeção para aliviar a dor. Alertei que podia ser necessário ir ao hospital para remover os cálculos, caso ela não os expelisse. E ela respondeu: Você vai ter que me anestesiar igual um bicho, porque não piso num hospital de jeito nenhum. Consegui tratar dela e passei a visita regularmente. Eu a observei por muito tempo, me questionando se era Colette ou sua sósia. Você não precisa que eu te conte que ela nunca foi de falar muito, para dizer o mínimo. Até que certo domingo, passei aqui de surpresa. Ela estava vendo Telefoot. Nessa hora, soube que Colette estava mesmo viva e que era dela que eu estava tratando. Então foi mais forte do que eu. Servi um dedinho de uísque, que nem hoje. Vimos juntos o fim do programa e perguntei: Colette, que história é essa? Quem é essa mulher enterrada no seu lugar? Por que você está aqui escondida que nem bandida? Jacques, quanto menos se conta um segredo, mais valor ele tem. Ela me respondeu. Tá, mas só me conta uma coisa. Você está sendo ameaçada por alguém? Ao que ela disse. Não posso ser ameaçada porque já morri. E não acrescentou mais nada. Então, como de costume, aferi a pressão dela antes de ir embora e fui encontrar minha maravilhosa Helene. Helene? Minha amada. Guarda a garrafa naquele lugar? Volto para te ver depois. Como você está? Precisa de alguma coisa? Aproveitando a visita do Doré? Não, tudo bem. Vai ficar muito tempo aqui? Até a liberação do corpo para o enterro. Passei a vida contando histórias. Quer dizer, menos nos últimos 4 anos. Mas descobrir que minha tia não morreu no ano em que meu marido me largou de vez, e ainda por cima por outra, isso sim é inacreditável. Talvez ele não tenha ido embora para ficar com outra. Talvez ele esteja te esperando. Enfim. Ele está nas Ilhas Maurício, com a nova ninfeta dele e nossa filha. Então acho que não está me esperando, não. Você não tem como saber. Para com isso, Jax, que eu não tenho mais 10 anos para você dizer. Vai doer só um pouquinho. Ele me dá um beijo e se dirige à saída. Jax, por acaso você não tirou nenhuma foto de Colette nesses últimos anos? Um dia, quem sabe, com o celular? Ela nunca deixaria. E confesso que eu não tiraria nem escondido. Eu me convenci de que estava protegendo sua tia a não dizer nada a ninguém, nem a você. Como você fazia os remédios? Sempre tem amostra dos laboratórios. Eu sempre trazia esses remédios para cá. Ela não tinha problemas específicos. Um pouco de hipertensão, já perto dos últimos dias. Artrose, inevitável. E eu dava um tratamento para o sangue fluir bem. Um pouco de paracetamol também. Enfim, você sabe como é. Sei sim, mas dessa vez ela morreu de verdade. Ele abre um sorriso triste. Me ligue quando tiver a liberação para o enterro. O que você vai dizer à polícia? Que quando cheguei à casa de Colette September em 2007, constatei seu falecimento no quarto, na cama. Mas nunca contarei que ela também estava de pé ao meu lado.
Nunca. Fim do capítulo 26. Início do capítulo 27. Guardei na caixa plástica a fita número 20, na qual escrevi: Aimesh Alvel, o jogador de futebol com cachos de ébano. No fundo, Colette passou a vida toda dedicada às coleções. Primeiro, de futebol, e depois, dessas fitas. Ela tinha uma necessidade visceral de transcrever o presente e os acontecimentos em algum lugar. Não fechei os olhos para escolher a próxima fita. Quero escutar o que vem depois da número 7. A que fala de Blanche. Porque aquela desconhecida, aquela mulher que faleceu no meu quarto lá na casa de Colette, é ela. As fotos nas paredes, o retrato do leão, sem dúvida a Naja mencionada por Blanche, e os monstros são a prova. Põe a fita para tocar. Colette. Hoje é dia 9 de janeiro de 2003. Ela esperou 2 dias para voltar a gravar? Blanche ainda estaria com ela? Colette. Sabe, Agnes, as pessoas não olham de verdade. A maioria das vezes, quando alguém pergunta como você está, não dou a mínima para a resposta. E se uma garota se parece muito com outra, tudo bem. É mera coincidência. Essa é a explicação perfeita para tudo. O telefone toca. Ela deixa tocar, sem parar de gravar. Imagino seu rosto. Me pergunto se sou eu tentando ligar dos Estados Unidos. E se ela pensa: a Agnes liga de novo depois, agora estou gravando essas palavras para ela. O dia 9 de janeiro de 2003 caiu em uma terça-feira. Como eu poderia imaginar que toda vez que eu telefonava havia outra mulher morando com ela, no meu quarto? Colette. Então, as pessoas não dão muito bola para o que pode ser extraordinário na vida. Não são curiosas. Elas fazem o que podem. Blanche e eu sempre fomos parecidas, da cabeça aos pés. Aos 10 anos, tínhamos o mesmo porte, a mesma altura, o mesmo cabelo castanho escuro e levemente cacheado. E mesmo penteado. Rabo de cavalo. Na escola, as meninas eram obrigadas a prender o cabelo, e os meninos a manter o cabelo curto. Temos a mesma pele clara, os lábios grossos, os olhos castanhos e amendoados, os cílios e sobrancelhas pretos. Nunca entendi a beleza do meu irmão, de onde vinha, a feiura dos meus pais e da minha irmã, Danielle, e muito menos essa minha cara que sabe-se de lá onde vem. Depois da morte de Jean, como eu vivia de preto, algumas pessoas em Guignon começaram a me chamar de a Corsa. Nunca achei, por um segundo sequer, que minha mãe tenha pulado a cerca, nem no meu caso, nem no de Jean. Quando? Onde? Ela não saía da fazenda nunca naqueles anos de exploração. Apenas para ir ao mercado com meu pai. O único outro homem que ela conhecia era Sheneschel, que era um antipático, não tinha nada de sedutor. E, vamos admitir, né? Minha mãe não era muito atraente. Nem nunca parecia atraente por ninguém. Nem pelo meu pai. Nunca vi os dois se beijarem, dizerem uma palavra carinhosa. Nada. Lá em casa, a gente economizava em tudo. Ela para de falar por alguns segundos. Será que está chorando? Não identifico nenhuma emoção em particular em sua voz. Colette. Aos 10 anos, Blanche já tinha no olhar alguma coisa muito mais dura do que eu. Ou melhor, como dizer, a parte de cima do rosto, a testa e o olhar já eram marcados que nem os de uma mulher. Diferente de mim. Não parecia uma menina. Minha infância na fazenda, comparado com o que ela viveu no circo, é bobagem. E eu fui salva. Tive Blaze e Mokhtar. Sem falar do meu pequeno Jean, me proporcionou. Eu tive sorte. E Blanche não. O pai dela não morreu. Ela se ajeita um pouco na cadeira e continua com a voz mais baixa. Ainda tá vivo. Então é isso. Eu a encontro de novo 3 anos depois de sua primeira passagem na escola de Guignon. Estamos na 4ª série. O circo da família dela se instala na praça de Gaule, que nem da última vez. E Blanche vai passar 2 semanas na nossa turma. O professor a apresenta aos outros alunos. E exatamente como 3 anos antes, todos olham para mim. Mas por que a cigana é igualzinha a Jeca? Coloque-se no meu lugar, Agnes. Não sei se já encontrou alguém tão parecida com você. Mas posso dizer que depois de certa apreensão, você se aproxima dela. Porque se reconhece. A outra a atrai, como se estivesse diante de um espelho. É outra você. Eu queria encostar nela. A primeira coisa que Blanche e eu fizemos foi comparar as mãos. Ver se tínhamos pintas parecidas ou manchas idênticas.
Ela tem uma marca em forma de estrela no joelho. Eu. Não. Quase ficamos decepcionadas. Como explicar? Eu nunca fui bonita, mas ela sim. Se desse um close em cada parte do nosso rosto com sua câmera, veria nossas diferenças. Era só o conjunto. Aos 10 anos, Blanche já atraía a atenção dos meninos que nem me olhavam. Os repetentes já observavam Blanche. Os movimentos dela, cheios de desejo no olhar. Até o professor. Isso me marcou. Na aula, ele se comportava com ela de um jeito diferente. Falava com Blanche como se ela tivesse 15 anos, sendo que ela não era mais alta do que o restante. Nem tinha mais corpo. Afinal, tudo depende do olhar das pessoas. E dos sapatos. Mas essa já é outra história. O telefone toca de novo. E diferente de antes, escuto Colette se levantar e atender. Alô? Ah, é você? Pierre? Um breve silêncio. Alguma coisa muda na voz dela. Percebo a alegria. Um minutinho, diz Colette a Pierre. Já volto. Eu a escuto vir saltitando até o gravador. Está de meias. Ela interrompe a gravação. Pierre? Que Pierre? Meu Pierre? Meu marido? Meu marido ligava para minha tia. Não, sem dúvida é outro Pierre. Um cliente. Não, ela não era tão casual com os clientes. Ela não era assim com ninguém. Que Pierre? Ligo para Jacques Pierry, que me deu o número de celular dele antes de ir embora. Vejo que horas são. 11 da noite. Depois de tudo que o doutor me contou, não tem como ele já estar dormindo como uma pedra. Com certeza deve estar repensando nisso tudo. Nossas lembranças geram as noites em claro. Ele atende imediatamente. Pois não? Me diz uma coisa, Jacques. Minha tia tinha algum amigo chamado Pierre? Longo silêncio. Seu marido, o ator. A resposta me irrita. Pierre, amigo de Colette. Era seu sobrinho genro. Não sei que nome se dá ao marido da sobrinha. Tirando meu marido, aqui em Gunhan. Um momento. Tem que ver entre os jogadores. Ela nunca trataria um jogador com tanta intimidade. Falo. Um dos júniores? Talvez. Um cliente? Ou uma criança. Outro torcedor. É, pode ser. Tirando Louis Bertol, os filhos do comerciantes que passavam para desejar felicidades no ano novo e seus amigos antigos, acho que ela não falava com muita gente. Ela saía da sapataria sábado sim, sábado não para ir ao jogo. Pierre é um nome comum, não é nenhum Amaury. E, visto o mistério que ela criou, acho que tudo é possível. É, o mistério. Que horas você acha que são nas Ilhas Maurício? Diria que 1, 2 da manhã? Não sei. Não sei mais se são 2 ou 3 horas de diferença daqui. Você já esteve lá? Já. Ah, é? Na lua de mel com Helene. Ah, claro. Boa noite, Agnes. Boa noite, Jacques. Lua de mel. Eu passei a minha em uma ilha de edição, montando quilômetros de filme. Pierre e eu nos casamos no fim de O Banquete dos Anciões, em 1993. Demos uma festa com os atores, os técnicos e os produtores para comemorar o fim das gravações. Ainda não sabíamos que o filme faria um sucesso daqueles. Na época, Pierre já era conhecido, tinha atuado em alguns filmes famosos. Eu, nem um pouco. Primeiro longa-metragem, aos 21 anos. Fazia 10 que eu escrevia roteiros. Aquele tinha atraído a atenção do produtor. Cercada de uma equipe técnica incrível, consegui cometer o milagre do primeiro filme, que por sua vez virou também milagroso. Ao dirigi-lo, ganhei um tapete voador. Um ano antes, eu tinha gravado um curta, Ao Piano. Ele participou de vários festivais importantes e, com uma sorte sem precedentes, ganhou diversos prêmios. Recompensas dão confiança. Foi para fazer o Ao Piano que conheci Pierre. Um amigo de um amigo conhecia e marcou por mim um café com ele em Paris. Na época, eu ainda morava em Lyon. Eu o tinha visto nos filmes, em que ele nem aparecia estar atuando. E gostava do seu rosto, de um estilo judeu errante,
como canta Georgios Mostak. Sua sinceridade, seu sorriso, seu fraseado. Não tinha ninguém igual a ele. Eu não queria um ator da moda. Apesar da minha absoluta falta de experiência, eu sabia o que eu queria. Procurava um homem que transmitisse o que meu pai transmitia. Uma coisa boa, sincera. Uma fantasia escondida por trás do rosto quase austero. Eu queria ser arrebatada. Tinha escrito a história de um pianista de bar que se apaixona por uma cliente que festeja com as amigas em sua despedida de solteira. É Matilde Sander, que interpreta o papel da noiva. A maravilhosa Matilde, ainda desconhecida, que descobriu em um papel minúsculo no teatro. Não há papéis pequenos para grandes atores. Encontrei Pierre certa manhã, perto da casa dele, na área da Champs-Élysées. Pedi uma batida de morango para parecer autêntica. Até hoje nem sei porquê. E ele, um espesso curto duplo. Era educado, mas estava emburrado, de cara fechada. Disse que tinha ido dormir tarde. A primeira coisa que me perguntou foi: "Mas quantos anos você tem?" Como se desse para desconfiar da minha juventude. Fiquei impressionada com ele logo de cara. Contei a história do meu pianista, para me fazer parecer mais importante e convencê-lo, mostrar que ele podia confiar em mim. Exatamente como se eu pedisse em casamento, pela duração de um filme. A mim, a ilustre desconhecida, não faltava ousadia. Então, meu pianista, quer dizer, você, se aceitar o papel, assim que vê essa moça entrar no bar onde ele toca toda noite e onde ninguém escuta de verdade, muda completamente o repertório habitual. Como se de repente estivesse enfeitiçado, assombrado por canções populares, ao vê-la passar pela porta. Normalmente, meu pianista, ou seja, você, toca os sucessos de jazz sem nunca ligar o microfone. É um purista. Só vê valor em Coltrane e em Fitzgerald. Quando pronunciei esses dois nomes, entrevi seu sorriso pela primeira vez. E, quando vê essa moça cheia de amigas, começa a cantar as paradas de sucesso da rádio, as músicas nostálgicas. Deixa o patrão furioso. Espanta um pouco o grupo de moças que tomam champanhe. A que chamou sua atenção está toda maquiada, com uma camiseta que diz "Futura noiva, última farra". E você, enfim, meu pianista, se apaixona perdidamente. Como Dustin Hoffman em A Primeira Noite de um Homem. Quando falei das músicas nostálgicas, vi que ele desanimou pela primeira vez. Mas acho que o perdi de vez ao mencionar o Hoffman. Eu o escutei pensar. Lá vem mais uma metida, que acha que é da velha onda e imagina ser original. Ele chama de velha onda a Nouvelle Vague. E sente aversão por Godard, com exceção de 2 filmes, O Demônio das 11 Horas e Acossado. Já eu gostava de O Desprezo. Ele brigava comigo porque eu gostava desse filme. É ele quem despreza você, dizia. Pierre continuou fingindo que me escutava, me olhando com simpatia. Consultou o relógio e pagou a conta, com o roteiro na mão. Não estou muito livre, mas vou ler e te ligo, murmurou. Ele tinha certeza de que não ia me ver nunca mais, como depois me contou. Só que ele me ligou na mesma noite. Vou fazer seu filme. A inocência da juventude impediu que eu chegasse a considerar a loucura que era aquele ator reconhecido aceitar fazer um curta meu. Gravamos por 3 dias em um bar pelos lados da ópera, com Pierre e Mathilde. Sem dúvida, é a lembrança mais bonita da minha vida profissional. Acho que meu sucesso vem de ter sempre estado bem acompanhada. Só trabalhei com ótimos profissionais. Meu diretor de fotografia, Guillaume Schiffman, que também foi meu técnico de som e meu câmera em ao piano, é um cara genial. Hoje, é muito conhecido. Sempre estendia as cenas que eu tinha em mente. É o meu melhor tradutor de luz, emoção e movimento. Pierre depois me confessou que riu tanto lendo meu roteiro que decidiu que não podia ignorar uma moça capaz de escrever uma coisa tão maluca. Consegui até fazê-lo cantar Le Coupe de Soleil, do Richard Cosiante. Sorte de principiante. Graças à minha engraçada comédia romântica, consegui financiamento para o banquete dos anciões. E eu, filha de um pianista e de uma violinista, conheci o homem da minha vida.
Fui depois ler o roteiro de banquete que Pierre pediu minha mão em casamento. Meu amor, se a gente fizer esse filme, se a gente conseguir, eu me caso com você no dia da comemoração do fim das gravações, disse ele. Mas tenho direito a vestido de noiva? Tem direito a todos os vestidos. Mas a gente vai se casar de verdade. A gente vai se casar de verdade, morar junto de verdade, e talvez, se não ficar insuportável, até envelhecer juntos de verdade. O prefeito de uma comuna perto de Giverny, local da gravação, deu um jeitinho no regulamento, pois não éramos residentes, e obteve uma derrogação. Ele nos casou em um sábado de manhã. Louis Bertol acompanhou Colette. Minha mãe veio com seu melhor amigo, maestro. Tenho certeza de que era seu amante, mas ela nunca nos contou. Mãe, é seu namorado? Às vezes eu provocava. Ela olhava para cima e sorria, e eu não insistia. Alugamos uma casinha no interior, montamos um buffet que nem o de filme, e bebemos e dançamos o dia inteiro. Misturamos nossas vidas, as verdadeiras e as fictícias. Todos esgotados depois das semanas intensas. Os membros da equipe pareciam não saber se ainda estávamos em plena gravação ou em pleno casamento. Eu via Pierre como meu ator, que me dera muito mais do que eu esperava como protagonista da minha história. Ou como meu marido, meu ideal, aquele a quem mais me unia para sempre. Um pouco dos dois, certamente. Sem sombra de dúvida. Eu amava os dois, amava tudo naquele homem. Foi a primeira e única vez que vi Colette dançar. Ela valsou com minha continuinista e meu diretor de fotografia. Também foi a primeira vez que a vi de vestido. Azul, com borboletas. Um pouco comprido demais, largo demais, e sapatos brancos. Seriam de Blanche? Ela já teria reencontrado em 1993? Colette e minha mãe pareciam felizes por nós. Elas devem ter se sentido um pouco excluídas, isoladas, mesmo que todo mundo as tratasse com simpatia. Encontrar uma equipe no fim de uma gravação, encontrar um grupo que acaba de viver a 1000 por hora em um parênteses de tempo, uma vida que os outros não têm como compreender. Alô? Sou eu. Eu sei, agora os nomes aparecem nos telefones. Como é que aparece o meu? Só Agnes? Agnes September? Agnes Dugan? Mãe da Ana. Eu o escuto suspirar. Já ouviu falar de fuso horário? Já. Depois de você me largar. Ele se mexe. Vai para outro lugar. Eu me pergunto se ele dorme nu com a outra. Tenho uma pergunta. Fala. Quando a gente morava nos Estados Unidos, você ligava para minha tia pelas minhas costas? Por que pelas suas costas? Ele reforça a palavra costas, irritado. Bom, porque a tia era minha, não sua. Eu o escuto acender um cigarro. Sim. Sinto um calafrio. Como assim, sim? Sim, eu ligava para Colette pelas suas costas. Fim do capítulo 27. Se você está gostando do livro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!